Os números da Covid-19 nas favelas do Rio podem ficar mais próximos da realidade. A Prefeitura anunciou na última segunda-feira uma pesquisa que vai diminuir a subnotificação e que envolve algumas das maiores comunidades cariocas, como Rocinha, Complexo do Alemão e Complexo da Maré. Até agora, organizações não governamentais vêm ajudando na coleta dos dados nas favelas do Rio. O jornal A Voz da Comunidade, feito no Complexo do Alemão, vem monitorando os casos da Covid-19 nas comunidades da capital. No dia 25 de maio, o painel do jornal revelava 842 casos confirmados, 202 óbitos e mais 495 pessoas recuperadas nas favelas cariocas. A Rocinha liderava a lista, com 152 registros, seguida da Maré, com 142, e Jacaré, com 89 casos. A pesquisa da Prefeitura será feita por amostragem. Apenas uma pessoa de cada família será escolhida aleatoriamente para ser testada. Os números devem começar a ser revelados no começo de junho. Há uma natural subnotificação, né? Você tem uma parcela importante dos casos, eles não têm sintomas e sinais importantes, né? Pode passar como um quadro leve, gripal, ou às vezes sem sinal nenhum, praticamente, ou sem que a pessoa se aperceba. Então, esse já é uma parcela importante de casos que não são percebidos clinicamente. A outra parcela, né, ela se dá porque o diagnóstico que nós fazemos aqui é basicamente clínico, né? Nós não temos testes suficientes, os testes são só de confirmação diagnóstica, então o diagnóstico é clínico. E muitas vezes isso vem ocorrendo no Rio de Janeiro, né? As pessoas têm certos sinais, sintomas, têm alguma clínica e ficam em casa. Então, ficam em casa, elas não vão ao serviço de saúde, seja porque têm medo de serem contaminadas, medo de contaminar alguém, né? Então, enquanto o quadro não fica grave, especialmente em locais de difícil acesso, acesso tanto pela clínica, pelas condições locais, né? Você tem locais enfim, de tráfico de drogas, de milícia, então há uma dificuldade muitas vezes. E, além disso, houve uma redução muito grande, né, no ano passado, do número de clínicas e de profissionais de saúde trabalhando nessa área da atenção primária à saúde. Então, o acesso pode não estar ocorrendo. Terceiro, né, o diagnóstico, basicamente, é um diagnóstico clínico hoje, né? Você não tem teste suficiente. Então, às vezes, esse diagnóstico pode passar desapercebido. Obviamente, hoje estamos todos voltados para essa determinada, para a pandemia, para os sinais e sintomas da Covid, mas pode passar desapercebido. E a terceira razão é que no município do Rio de Janeiro, né, o processo de registro dos casos ele é bem burocratizado. Quer dizer, ele sai da clínica de família, é enviado para a CAP, que é um centro regional, né? E aí que é digitalizado, que é aí que ele é digitado no sistema. E hoje há um déficit de pessoal administrativo, então essa digitação tem estado atrasada também, relatada pelos médicos e pelas próprias pessoas. Então há um delay, né, nesse registro. E o terceiro, como eu disse, como as pessoas não estão indo, enfim, há uma certa resistência de ir por várias razões, pelo acesso e tal, quando elas vão, o caso já está grave. Então você já tem um aumento de casos graves e, às vezes, uma redução de casos leves, né? Então você tem claramente um registro de subnotificação dos casos mais leves e um aumento dos casos mais graves. Existe uma maneira de se atenuar essa subnotificação? Bom, o sistema de atenção primária à saúde, de clínica de família, ele é baseado no agente comunitário da saúde. Então, se esse agente estivesse trabalhando, enfim, efetivamente e de maneira orientada e coordenada, né, eles poderiam estar identificando os casos
e os contatos, né? E, portanto, registrando isso de uma maneira muito mais precisa, né? E, além disso, esses sistemas de registro que existem hoje, francamente, são muito tecnologicamente atrasados, porque você já tem, e poderíamos estar usando esses aplicativos de telefone, em que, ao chegar na residência, o agente comunitário de saúde já estivesse registrando. Essa informação, ela imediatamente estaria dando entrada na Secretaria de Saúde, estaria disponível. Hoje é possível você os casos, por exemplo, eu trabalhei na Organização Mundial de Saúde, e um caso de ebola ou alguma outra, enfim, doença desse tipo, ela ocorre lá no meio de um país africano, meia hora depois, em Genebra, a informação já chegou, né? Então, existem mecanismos e possibilidade de fazer isso. Então, aqui nós estamos atrasados, o que dificulta muito, obviamente, a tomada de decisão. Estudos e matérias publicadas recentemente na internet dizem que, para chegar a um número aproximado e verdadeiro do número de casos no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, deveria se multiplicar o número oficial por 16. Você concorda com isso? Isso. Umas estimativas que dizem que é isso, entre 12, 15, 16 vezes, né? Porque o número de assintomáticos que têm a doença é muito grande, em torno de 80%, né? Mas isso são estimativas, porque nós não estamos testando, então nós só vamos saber disso quando tivermos uma capacidade de testagem muito melhor que temos hoje. Os números dos hospitais privados no Rio de Janeiro, eles entram nessa conta? Bom, legalmente e em tese, sim. Porém, há muita não notificação, né? Hoje, menos do que no início da pandemia, né? Tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Secretaria Municipal de Saúde adotaram alguns mecanismos de controle que têm permitido capturar essa informação mais, enfim, próxima do 100%, né? Mas ainda há, no mínimo, um atraso de informação, né? Pacientes, especialmente por conta do registro de óbitos, que não é imediato, ele às vezes é demorado. Além disso, o registro de atendimentos clínicos, esses, quando é feito por um médico privado, apesar da obrigatoriedade de notificação, não temos garantia que isso esteja ocorrendo 100%, né? Mas, enfim, os casos internados e especialmente os casos mais graves, eu creio que nós estamos, se não temos 100%, estamos muito próximo disso. Gostaria de saber da sua opinião sobre uma decisão tomada pela Prefeitura do Rio nesta segunda-feira, que pretende reabrir alguns tipos de comércio e serviços, como, por exemplo, lojas de automóveis e academias, no momento em que tudo ainda continua demonstrando que a epidemia continua num crescente, e, segundo um estudo da Universidade de Washington, o pico no Brasil vai chegar no dia 10 de junho, e esses serviços deveriam ser, segundo a Prefeitura, liberados a partir do dia 1º de junho. É perigoso, é uma temeridade isso acontecer, na sua opinião? Bom, essa discussão sobre a abertura ou fechamento de serviços, né, e de empresas e de atendimento ao público, né, ela precisa passar por um crivo técnico, né, e um crivo de uma certa lógica, né? E aí também olhando um pouco a experiência de outros países. O que se preconiza, né, e que aparentemente parece funcionar melhor, né, é a abertura daqueles serviços e daquelas empresas, né, que podem adotar medidas de contingência, de isolamento ou de distanciamento, melhor dizendo, entre os clientes, e os funcionários, né? Medidas de proteção, uso de máscara, medidas de proteção para os empregados, né? A separação e o distanciamento de banheiros, né? Então, essa é a consideração que teria que ser feita, né? Então, me parece extremamente complicado e perigoso que você vá abrir templos, igrejas
ou outros serviços que claramente não são essenciais, né? A abertura de uma academia de ginástica, por exemplo, exige um conjunto de medidas de higiene pessoal e de equipamento, né, e distanciamento das pessoas, então, que não sei se essas empresas estão preparadas para fazer isso, né? A mesma coisa de algumas atividades de beleza ou em que a proximidade das pessoas seja muito grande, né? Então é preciso considerar isso. A abertura dos supermercados, por exemplo, não só pela sua essencialidade, mas porque eles podem adotar medidas de circulação adequadas, né? Ela se justifica. As pessoas precisam se abastecer, etc. Mas quando você tem, por exemplo, um supermercado cujo espaço é muito pequeno, né? As medidas ali serão diferentes para aquele com espaço maior, né? Um terá mais condição de controlar a entrada e a saída e tal, do que o outro que é um espaço muito pequeno. Então, essas considerações é que precisam estar na mesa, muito mais do que não parece razoável, por exemplo, abrir atividades de diversão e entretenimento antes daquelas que sejam essenciais, né? Então, essas considerações que precisam ser feitas. Eu não sei quais são as bases técnicas que a prefeitura está adotando, mas, em princípio, me parece muito perigoso, né? Ela vai trazer ajuntamento de pessoas no momento que a curva ainda está em alta, então pode acelerar a disseminação. Hoje, no dia de hoje, a disseminação ainda está em torno de 2. Para cada pessoa infectada, ela está contaminando 2. Portanto, a curva ainda está em ascensão, né? O ideal é que fosse 1 ou menos, né? E isso não está ocorrendo no Rio de Janeiro ainda. Então, a abertura de atividades que provocam ajuntamento é muito complicado e desaconselhável. Mário, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.